Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre renda fixa e eu quero falar sobre a modalidade do Tesouro Direto e explicar através desse vídeo que a renda fixa ainda não morreu, ok? Mas antes de falar sobre esse vídeo, quero lembrar vocês do seguinte: nos sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Spotify, no Instagram e no YouTube. E para nos encontrar nas redes sociais é muito fácil. Basta digitar Investir do Bem, hashtag IBSA3, tal como aparece aqui ao lado do vídeo, ok? Quando nós falamos de renda fixa, com essa questão histórica da queda da taxa Selic que vem acontecendo através das reuniões do Copom, a gente fica tentado quase sempre a ir para a renda variável, né? Porque a gente acredita que com as ações, com fundos de investimento imobiliário, a gente vai lucrar e muito. E isso é verdade, a gente realmente fazendo bons investimentos na renda variável a gente lucra, mas na renda fixa nós temos duas questões. Primeiro, nós podemos ganhar dinheiro com a renda fixa e segundo, nós temos aquela parte do nosso capital que não traz tantas incertezas para nós. Então é por isso que é importante a gente lembrar que a renda fixa não morreu e ela provavelmente nunca vai morrer, certo? E hoje o que eu quero trazer para vocês é o conceito de marcação a mercado, que existe na renda fixa e que a gente pode utilizar como uma boa arma ao nosso favor, ok? Então vamos para o vídeo? Então o que nós temos aqui? Caso você não conheça a plataforma do Tesouro Direto, a plataforma do Tesouro Direto é a plataforma que o governo, né, criou para poder disponibilizar os seus títulos e vender os seus títulos, e é por lá que a gente pode acompanhar também, né, a rentabilidade das nossas aplicações no Tesouro Direto. Caso você não conheça essa modalidade ainda do Tesouro Direto, que é uma das mais utilizadas, mais conhecidas, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Então vamos lá, caso você nunca tenha acessado o Tesouro Direto, só tenha feito aplicações no Tesouro Direto através da sua corretora, existe uma forma de você também acompanhar além da sua corretora através do próprio site do Tesouro Direto. Então para você encontrar o site do Tesouro Direto, você vai digitar lá no Google, vai abrir a aba do Google, vai colocar Tesouro Direto, como eu já coloquei aqui, e o site que vai aparecer para vocês procurarem é www.tesourodireto.com.br. É nesse site que vocês acessam para acompanhar os investimentos de vocês. Além, é claro, se você quiser pode acompanhar pela sua corretora, mas eu prefiro o Tesouro Direto porque ele é mais fácil de acompanhar. Ele tem alguns dados que a corretora não dá para você, ok? Então já fica aí uma dica que você talvez não conhecesse ainda. Uma vez que você entrou aqui, vai aparecer para você isso daqui. Nós temos aqui a logo do Tesouro Direto e você tem a aba Login, ok? Você vai clicar na aba Login, eu não vou clicar aqui porque vai aparecer os meus dados, né, o meu CPF, mas você vai clicar nessa aba Login, vai aparecer para você colocar o seu usuário e a sua senha. Se você não tem, pela primeira vez você vai ter que criar, ok? Você pode pedir para a sua corretora para ela criar para você, entra em contato com ela, ok? E aí ela pode fornecer para você esse usuário. Então você vai clicar na aba Login, vai definir, colocar o seu CPF e a sua senha, e aí, assim que você der OK, você vai ser redirecionado para essa página aqui. Ela vai abrir essa tela que você está vendo aqui, ok? E aí o que nós temos aqui? Nós temos na parte superior, nós temos a aba Acompanhar, a aba Investir, e se você tiver alguma dúvida também tem a aba Ajuda, ok? E aqui tem o carrinho se você fez alguma compra recente no Tesouro Direto, e aqui tem a sua aba Dados, né? Onde tem os seus dados se você quiser mudar a sua senha ou se deslogar. E aqui eu vou na aba Acompanhar, porque eu já tenho alguns investimentos na renda fixa, ok? Atualmente eu tenho 70% do meu capital aplicado em renda variável e 20% mais ou menos em renda fixa. E a renda fixa eu utilizo como uma espécie de reserva de liquidez. Toda vez que o mercado ele dá aquela desequilibrada, como nós aconteceu no período do coronavírus, eu aproveito e tiro o dinheiro da renda fixa e mando para a renda variável. E depois, naturalmente, eu volto a rebalancear o meu portfólio, ok? E aqui nós temos, aqui, quando eu clico na aba Acompanhar, aparece para mim Investir, Meus Investimentos, Reinvestir, se eu quiser resgatar, né, algum título que eu vendi, fazer alguma consulta ou alguns agendamentos que eu queira fazer. Eu vou clicar em Meus Investimentos aqui, e quando eu clico em Meus Investimentos aqui, aparece para você esse olhinho aqui que é para você, caso você queira ver os valores que você tem aplicado. Aqui, como não é o que importa para a gente, eu vou mostrar para vocês os títulos que eu tenho atualmente. Eu tenho Tesouro
é Selic 2025, ou seja, não está rendendo nada para mim, é só um dinheiro que eu quero que fique no Tesouro Selic como reserva de emergência. Eu tenho o Tesouro IPCA, que é 2035, que eu tenho um valor maior, ou seja, um valor que eu deixei no Tesouro IPCA para justamente em algum momento aproveitar a marcação a mercado, e aí eu tenho o Tesouro pré-fixado 2025, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, antes de clicar aqui na próxima tela, o que nós temos? O conceito de marcação a mercado. E o que é o conceito de marcação a mercado? O Tesouro Direto ele é negociado diariamente, certo? E toda vez que você compra um título do Tesouro Direto, ele acorda com você uma taxa que ele vai te pagar. Exemplo, você vai comprar o Tesouro Direto, títulos do Tesouro Direto, e ele está pagando para você IPCA mais 2. O que significa IPCA mais 2? IPCA é a inflação que nós temos no Brasil, mais 2%, que pode ser acordado com você. Então, o que acontece? Eventualmente, você compra o título hoje, ele paga para você IPCA mais 2, mas na semana que vem você vai olhar novamente esse título aqui no site do Tesouro e você percebe o que exatamente? Você percebe que o seu título, a taxa acordada com você, você vai perceber que existe o preço teórico, que é o preço que o governo acordou em pagar você no final da aplicação, ok? Se for o Tesouro IPCA 2035, ele acordou com você IPCA mais 2%. Mas acontece que as variações do IPCA ao longo do tempo, ela vai fazendo com que o preço do seu título se valorize ou se desvalorize. E é isso que nós chamamos de marcação a mercado. Você compra um título hoje, acompanha a rentabilidade do título e, se em algum momento ele tiver com uma rentabilidade interessante, o que você faz? Você pode vender o seu título. E é isso que nós chamamos de marcação a mercado. Você está marcando o seu título no mercado. Porque quando você compra é uma taxa, é um preço teórico acordado, e existe o preço que o mercado está pagando. Então, geralmente, quando você compra um título e quando você compra, por exemplo, Tesouro IPCA, ele vai andar de acordo com a inflação mais aquilo que ele acordou em pagar com você. Mas esse valor só vai ser pago no final da aplicação, aquele valor acordado. Mas pode ser que o mercado ele ande para cima ou ande para baixo, e aí você começa a ganhar com isso, você começa a fazer marcação a mercado, ok? E aí eu tenho o Tesouro pré-fixado 2025. E aí aqui nós passamos, quando nós clicamos, novamente aparece para a gente aqui o título que a gente comprou, a corretora que a gente utilizou, nesse caso eu utilizei a Rico, e aí a minha posição que eu tenho, o valor investido e o valor líquido. E aí vocês percebem que o valor que eu investi aqui é de R$ 12.128 e o valor líquido que eu tenho é de R$ 12.700. E aí vocês vão entender agora o que é a tal da marcação a mercado. Eu tenho a opção de resgatar esse título ou de reinvestir nesse título se ele estiver disponível. E aí eu tenho posição detalhada, tem as movimentações, quando eu fiz alguma movimentação no título, caso eu tenha vendido uma parte ou comprado mais alguma parte. E aí tem a data da aplicação, que foi quando eu comecei a investir nesse título. Muito importante essa data, 13 de janeiro de 2020, ok? E aí ele volta novamente a mostrar aqui para mim esses dados que já foram mostrados ali em cima, e aqui eu clico em ver detalhes. E aqui nós vamos entender por que a renda fixa não morreu, ok? Aqui eu tenho o valor bruto. O valor bruto aqui, ele é o valor total que eu tenho a receber, mas a gente tem que se lembrar que a gente tem que pagar algumas taxinhas, né? E essas taxinhas é o que a gente paga de imposto de renda, IOF, se a gente investir no título e sacar antes dos 30 dias, e tem uma taxa que a gente paga para a B3, que é a custodiante, né? Ela que guarda, ela que diz para o governo que nós compramos o título, ok? E aí nós temos aqui essa tabela e ela mostra para a gente como é que a marcação a mercado ela é importante. Vocês se lembram que eu comprei esse título, como eu disse para vocês, e aqui nós temos a data, em 13 de janeiro de 2020. Qual que era o cenário em 13 de janeiro de 2020? Nós tínhamos uma taxa Selic que estava em 3,75%, se não me falha a memória, e agora a taxa Selic está em 2,25%. E isso é importante por quê? Porque eu comprei um título pré-fixado. E o que é o título pré-fixado? É um título que ele fixa o preço do seu título e não importa o que aconteça com o mercado. Ele vai continuar te pagando aquele valor, ok? É diferente do Tesouro Selic e é diferente do Tesouro Direto IPCA+. E aí, se você tiver alguma dúvida em relação a esses títulos, deixa nos comentários que a gente troca uma ideia, ok? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Então, dando continuidade aqui, o que nós temos? Nós temos que, no momento que eu contratei o título, ele estava pagando, o pré-fixado, ele estava pagando 6,4% ao ano,
ok? Aqui é 6,4% ao ano, mas ele não está considerando CDI, Selic, nada. É um valor, é porcentagem aqui que ele está me pagando, ok? E aí o que nós temos? Aqui eu tenho a quantidade de títulos que eu tenho comprado, o preço do título na aplicação, ou seja, quando eu comprei o título, quanto ele valia. E aqui esse valor aqui é importante que você entenda o seguinte. Opa, aqui. É importante que você entenda o seguinte: toda vez que você compra um título, ele tem o valor final dele é sempre R$ 1.000. Então, toda vez que o governo vende para você um título, ele acorda o preço do seu título de modo que, no momento em que você compra o título até o final da aplicação daquele título, no final ele vai valer R$ 1.000. É assim que funciona com o IPCA e é assim que funciona com o Tesouro Selic. Ele já considera uma variação teórica que vai haver no momento, seja na taxa Selic, para ele pagar para você ou no IPCA. Então, como esse título aqui ele vai vencer em 2025, o governo está considerando que em 2025, né, esse 735 ele chegaria ao valor de R$ 1.000, que seria o valor final do título, ok? E aí eu tenho o valor investido, o momento da aplicação, que foi 13 de janeiro, em que nós tínhamos um cenário de Selic que estava em 3,75, então ela começou a cair. Mas eu tinha um título que tinha pré-fixado o meu pagamento. Então o que significa? Significa que se a taxa continuar a cair, isso é benéfico para mim, ok? E aí nós temos a data da aplicação, a data do vencimento, que vai ser em 1º de janeiro de 2025, e a quantidade de dias corridos. E aqui a ideia da marcação a mercado, antes de falar sobre essa tabelinha que vocês estão vendo, que esse gráfico, na verdade, né? E aí eu tenho aqui situação hoje para resgate antecipado. E aí lembram que eu falei para vocês que marcação a mercado é caso você queira sacar, vender o seu título antes do vencimento? E aí, para você fazer marcação a mercado, acompanhar o que o mercado está fazendo, como é que o preço está oscilando. E aqui a gente percebe o seguinte: eu tenho que a rentabilidade contratada era de 6,4% e a minha rentabilidade bruta, renda bruta acumulada anualizada, ou seja, a renda que eu estou tendo no ano, ela é de 12,28% ao ano. E aí a gente vai entender isso lá no gráfico um pouco mais. E a minha rentabilidade bruta acumulada, aqui eu tenho a rentabilidade anualizada e eu tenho a rentabilidade bruta acumulada até agora, ok? Então eu tenho 5,91% de rentabilidade bruta acumulada, o valor bruto aproximado é de 12.845, então a gente já tem uma diferença aqui, né? Em relação ao valor investido, ou seja, quanto rendeu esse título. Eu tenho imposto de renda previsto sobre o rendimento, que seria de R$ 143. Eu não pago mais IOF, né, até porque já se passaram os 30 dias, né, nós temos mais de 30 dias corridos aqui, então eu não pago mais IOF. E eu tenho uma taxa da B3 que é de R$ 1,31, e aí isso me dá um valor de R$ 12.700. E aí a gente vem aqui para esse gráfico. E aí nesse gráfico nós temos duas coisas. Se vocês perceberem, tem uma linha azul. E aí vocês percebem que no início da aplicação eu tinha um preço. No início da aplicação nós temos um preço teórico e um preço real. O que é o preço teórico? É o preço que foi acordado no momento da aplicação. Ou seja, era de 6,4% que eu estava ganhando com esse título. E aí nós temos o preço que o mercado está praticando desse título. Então vocês percebem que o preço real, que é esse azul mais claro, ele oscilou e ele vive oscilando. Então vocês percebem que, por exemplo, no dia 30/3, que nós estávamos ali no auge do coronavírus, vocês percebem que o título estava pagando mais, só que o mercado estava pagando menos pelo título. A taxa acordada estava maior, só que o mercado estava precificando abaixo. Então, nesse momento aqui, a marcação a mercado ela me prejudicaria. Por quê? Porque eu venderia o título mais barato, porque o mercado estava disposto a pagar menos por esse título. Ok? E aí a gente percebe que em 22 de maio de 2020, né, o preço real e o preço teórico eles se aproximaram, ou seja, eles estavam muito próximos porque o mercado estava pagando exatamente aquilo que o título estava valendo. Então, a marcação a mercado aqui ela não seria benéfica. Mas depois de 22/5, vocês percebem uma diferença brutal. Por quê? Vocês percebem que o preço real, ou seja, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar nesse título, ele é bem maior. E aí vocês percebem que o preço real, como nós vimos, é de 12,28%, e o preço teórico é de apenas 6,4%. Ou seja, como o preço
Como o tesouro esse tesouro aqui é pré-fixado, ou seja, ele pré-fixou lá no início da aplicação. Então não importa que se o preço teórico ele vai continuar andando, esse 6,40% ele vai continuar andando numa direção, que o preço teórico ele pode subir e continuar subindo. Por quê? É o quanto as pessoas querem pagar por aquele título. Mas como eu já prefixei o ganho que eu quero ter, eu já fiz uma marcação, eu estou fazendo agora a marcação a mercado. Se vocês perceberem, por exemplo, aqui no dia 6/7, 6/7, né, que nós tivemos agora, muito recente, 6 de julho, o preço real do título era R$ 12.852 e o preço teórico era de 12.418, ou seja, da minha aplicação, né, levando em conta a minha aplicação. Então a gente percebe que já tem uma diferença muito grande aqui em relação a quanto esse título está valendo. Então a moral desse vídeo é para que a gente entenda a importância de nós investirmos na renda fixa, e se a gente for investir no Tesouro Direto, a gente se lembrar da importância de que a gente tem uma arma a nosso favor, que seria a ideia da marcação a mercado, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrar vocês de nos seguir nas nossas redes sociais, Investir do Bem, #IBSA3. Nós estamos no Spotify, no Instagram e no YouTube. Lembra de seguir, curtir, compartilhar esse conteúdo que é muito importante para nós. E se tiver alguém que não quer investir mais na renda fixa, quer investir só na renda variável, manda esse vídeo para ela perceber que na renda fixa ela ainda pode ganhar dinheiro. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Forte abraço e agradeço.